Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gleuson, faço parte da equipe técnica da cooperativa, né? Através do programa Bahia Produtiva, que é o programa do Estado, né? E estamos aqui hoje na propriedade do senhor Djalma, que é o nosso colaborador hoje, né? Ele aqui que tem trabalhos com a cultura da mandioca, né? Desde quando veio aqui para a propriedade, né? E aí está nos ajudando hoje aqui nesse trabalho. Hoje nós falaremos num tema que é bastante importante para as comunidades que a gente trabalha a mandiocultura, né, no Bahia Produtiva. E assim, né, é o tema que é importante, por exemplo, a seleção, né, e material para o plantio. Seleção e propagação de material para plantio, né? Esse tema de propagação é um tema bastante extenso, porque o produtor ele tem várias formas de você propagar a cultura da mandioca, né, a maniva, e ela parte de vários sistemas. Vamos falar um pouco de cada uma, só para relembrar. A gente tem a micropropagação da mandioca, da maniva, né, a partir das gemas que são cultivadas, né, na maniva, ela pode ser extraída e fazer propagação, micropropagação. Tem a propagação rápida, que é o tamanho da maniva a partir de 5 centímetros de maniva, né? Essas manivas elas vão para a estufa, né? E essa estufa ela é regada, ela é cultivada até uma certa altura, né? E aí a partir daí ela é levada para o saquinho ou para o chão, para o local onde for plantar. Temos também a propagação através da planta, né? Que a mandioca ela é um clone. E a partir dessa planta ela pode ser seccionada em várias partes dessa maniva e sendo multiplicada ela, né? Então, esse é o método que a maioria dos produtores adota nos municípios afora, né? Sendo como o mais correto para a multiplicação. Esses outros métodos são adotados no período quando o produtor tem dificuldade de encontrar o material para plantio, né? Tanto faz o plantio de variedades de consumo de mesa, como variedades para agroindústria, no caso para fécula, para farinha, né? Ou de um modo geral, para fécula, o biscoito, farinha, né? Então são utilizadas essas variedades que é mais variedades como o pessoal fala, mandioca brava, né? Essas variedades elas têm uma produtividade maior porque são plantas adaptadas à região, né? E com grande produtividade de amido, né, na raiz. Vamos falar um pouco das variedades, que essas devem ser selecionadas a partir da aclimatação dessas plantas no município, né? São as variedades Sergipe, a Platinão, a Poti Branca, a Verdinha, né? São variedades já cultivadas, tem já a Lazan, né? Tem a Platinão. Então são várias que são cultivadas, né? E dentro dessas tem algumas que são adaptadas em cada região, em cada município. Um exemplo que nós temos aqui na propriedade do seu Djalma é a mandioca de mesa, né? Que é a mandioca cultivada para o aipim, né? Mandioca para consumo cozinhada. Outro que nos chama a atenção é que o produtor ele deve trabalhar com a variedade que seja cultivada em apenas uma área, né? Não se deve misturar as variedades, né? Por exemplo, mandioca de mesa com mandioca brava.
É ideal que seja separada as áreas de plantio, né? É, Vamos falar um pouco do material para plantar. O material para plantar, ela não deve ser armazenado de forma mais que 60 meses, mais que 90 dias. Por que esse material deve ser armazenado até esse prazo? Porque diminui o vigor vegetativo, né? Ele não deve mais ser armazenado acima desse prazo, até porque a mandioca ela vai perdendo o látex, né? E aí ela vai não nascer com um nascimento satisfatório, né? Vai nascer plantas que vai perder as covas ou a linha do plantio ali, né? Então deve, dentro desse prazo aí, ser respeitado, né? Outro ponto a observar é a idade para colher essa maniva. A maniva deve ser colhida dentro de um espaço de a partir de 9 meses após plantada, isso quando é selecionada no campo, né? A partir dos 9 até 12 meses de idade, né? Isso é o que? É o período que a maniva ela está madura, né? Para ser reproduzida, né? Ela ser replicada para fazer o plantio. Outra forma é a questão do armazenamento. O produtor ele tem que fazer o armazenamento dessa maniva de forma que ela fique com os pés, né? A cepa protegida no solo, né? Chegada à terra, né? Para que ela não desidrate e que a cobertura dela seja de palhada ou coberta com capim, né? Para não ter a insolação, não desidratar as partes da maniva ou fazer aquela queima, né? Que fica na casca da maniva. Pode também o produtor utilizar a partir dela a sombra, né? Como aliada de uma árvore para você fazer o armazenamento embaixo dessas plantas. E no período das águas ser feito o plantio. Outra observação é que são em médias de 3 a 4 metros cúbicos para plantar 1 hectare de mandioca. Para plantar 1 hectare de área plantada, aproximadamente de 3 a 4 metros cúbicos de maniva para plantar, né? E deve-se fazer a secção, né, dessa maniva. Tem que fazer a seleção do material para plantar, considerando, né, que as partes da maniva, né, tem aquelas partes mais da parte baixa, tem a parte mais do meio, do centro da maniva, e tem a parte do terço final. Essa parte do terço final ela deve ser descartada, né? E a parte do terço do início da maniva ela deve ser descartada porque a parte de início ela é um pouco tardia. A parte do final ela já é uma parte já muito muito nova, não ideal para você fazer o plantio. Então essa parte, geralmente o miolo, eu vou pedir seu Djalma aqui para a gente trazer a mandioca, uma maniva, né? Para a gente fazer a demonstração aqui. A parte final dessa maniva, ela tem um miolo muito mole e aí dificulta praticamente a rebrota. A parte mais velha, para você ter ideia, é a parte mais que a gente deve observar. Por exemplo, aqui, essa parte da maniva. Ela é uma parte mais... Eu queria que o senhor trouxesse, Djalma, aquele material lá. Esse material aqui, né? Essa parte mais nova, ela deve ser selecionada o meio da maniva. Por exemplo, aqui o meio seria o meio da maniva, né? Essa parte aqui. Sim. E essa primeira parte ela deve ser descartada porque ela vai nascer tardia. Essa parte do meio aqui seria a parte ideal, né? Para a gente aproveitar e plantar. Observando. Essa aqui é a parte mais nova, né? É a parte mais nova. Só demonstrando aqui que aí na hora de plantar, tem gente que aproveita até esse pedaço aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que assim, essa parte do miolo, ela tem que ser menor do que a parte da metade da maniva. Então você pode ver que o miolo aqui,
ela é uma parte maior do que a parte do cerne da maniva. Então essa não seria a parte ideal para se aproveitar para plantar. Então quanto mais o miolo for menor do que a parte da metade da maniva, é o ideal, né? Quando se planta uma parte dessa planta, o que acontece? Ela fica vulnerável a ataque de pragas e doenças, pelo fato do miolo ser ser a parte principal aqui da ponta da maniva. Então o cupim ele entraria aqui, ou a própria doença, e traria danos a essa maniva, né? Então ela não é o ideal para a gente fazer o plantio. Nessa parte daqui seria a parte ideal, que o miolo, né, já está um pouco menor. Você vê a parte da maniva, do cerne da maniva, ela tem uma reserva maior, né, para plantar. Então, outro ponto que a gente tem que observar é o corte da maniva. Que aí eu vou pedir seu Djalma para fazer o corte, como é que ele demonstra aqui. Vamos cortar ela com 15 centímetros? Em média de 15 a 20 centímetros, seu Djalma. Que é o tamanho adequado, né? Aqui, como o seu Djalma ele já tem uma prática de muitos anos, né? Ele consegue cortar o tamanho adequado para a maniva. Então o tamanho de 15 a 20 centímetros é o tamanho que o produtor deve fazer aqui. Deve fazer a demonstração no plantio das suas lavouras no município. 15 a 20 centímetros de tamanho de maniva, né? Outra observação é que, assim, tanto em parceria, né, com a UESB, com os outros órgãos de pesquisa, foi-se observado que existe várias formas de você cortar a maniva. Por exemplo, aqui nós temos o corte em bisel, né, que é o corte longitudinal da maniva, e tem o corte transversal da maniva, né? Aqui poderia ser as duas formas, pode, só que chama-se a atenção para que o corte seja transversal e não longitudinal. Por quê? Quando a planta está lá enterrada, ela consegue puxar as raízes na ponta final do corte. Então só vai nascer raízes concentradas nessa parte. Quando o corte é transversal, a tendência das raízes é nascer em todas as partes da casca da maniva. Então o ideal, né, que se consiga fazer o corte transversal. Se o produtor tem que realizar o corte sem o apoio do cepo, né? Porque o cepo ele pode estragar alguma gema de plantio, que é outro ponto que a ser observado, que a maniva a ser plantada, ela tem que ser conservada de 4 a 7 gemas para plantar, né? Não sendo ideal, né, um número inferior a isso. Por quê? Porque vai diminuir a garantia dessa germinação. Quanto mais gemas tiver dentro do tamanho de 15 a 20 centímetros, seria o ideal para plantar. Pode plantar ela e ela demorar um pouco para nascer, pegar um sol, e aí ela garante dentro da terra, né? Exatamente. Outro que o tamanho da maniva, né? Se você diminuir o tamanho da maniva menor do que o que está sendo recomendado, as reservas ficam pouco, né? Se acontecer um veranico, essa maniva ela não vai ter garantia de germinação, né? Isso é um cuidado. Outro cuidado é o plantio. Ela deve ser realizado uma profundidade de até 10 centímetros de profundidade, para que essa maniva ela não fique não tão profunda nem tão pouco muito rasa, comprometendo aí no período de estiagem, né? Chamando a atenção para isso. Como eu falei, né? Se o produtor utilizar, no caso de um grande plantio, né, ideal que ele use uma motosserra, uma serra circular para fazer o corte das manivas. As manivas podem ser enfileiradas todas juntas, e aí ele vem com motosserra e acaba cortando, sem o uso do óleo na corrente. Tem que lembrar disso, né? E aí facilita, né, o trabalho dia a dia, né? Outra observação é que terminou o plantio da maniva, do plantio da área, todo o restante da maniva que o produtor utilizou para o plantio, que acaba ocorrendo as sobras, ela deve ser queimada.
né? Deve ser enterrada, queimada, né? Ideal que seja queimada, porque geralmente se aquela área teve problema com broca, com lagarta, a larva pode estar na maniva. E aí ela pode fazer a eclosão e novamente voltar a mariposa para a área, continuando a infestação da broca ou da lagarta, né? Então é ideal que o produtor queime esse resto de cultura que sobra no final da lavoura, né? Para que não ocorra esse incidente, né? Outra observação é que, assim, né, como a gente falou, tem que priorizar aquelas variedades que produzem mais a goma, né, a fécula, que são mais produtivas na região, né? Essas são as adaptadas, né, já aclimatadas, e ela deve ser selecionada, né? Lembrar essa observação, né? Outra seria a gente fazer um preparo do solo bem feito, fazer a correção do solo, né? Outras orientações que os produtores precisam adotar é a adubação da lavoura, principalmente da mandiocultura, que ela é cultivada geralmente com o uso de fogo, né? A gente deve descartar o uso do fogo e utilizar aquelas áreas que já estão abertas, né? Para fazer o preparo do solo para plantar a maniva, para plantar a mandioca, né? E aí deve-se fazer uma análise de solo antecipadamente e preparar a terra conforme a gente já realizou nos outros vídeos, né? Mas enfim, são sucessos, né, que a cultura da mandioca for adotada nessas práticas, né? Ela vai ter um resultado importante, né? E satisfatório ao produtor. Também levar em consideração que, sendo feito esse trabalho, a produtividade vai aumentar, né? Lembrando que assim, né, tem outras práticas que o produtor vai selecionar, que assim, quando ele for utilizar a lavoura para fazer a colheita dessa semente, ela deve ser deixada na área, né, 20% dessa área plantada, para que o produtor colha a maniva já naquela região e ele não fique sem a maniva para plantar, né? Ideal que deixe uns 20% na reserva para plantar. E quando chegar próximo às águas, ele decota essa maniva e planta a sua lavoura, né? Só lembrando, né, outro aspecto importante é que assim, os produtores têm que separar as culturas, né? Como eu falei, a aipim de mesa e mandioca brava, elas precisam ser plantadas separadas. Até porque tem casos verídicos, né, em situações de alguns acidentes, que alguns produtores orientam os filhos que não ainda conhecem, ou outros parentes que porventura orientam vir fazer a colheita do aipim no meio das mandioca brava, né? E aí o que acontece? Por não conhecer, as pessoas colhem a mandioca brava pensando que é o aipim. E na verdade aconteceu alguns casos, né, de pessoas que já colheram mandiocas bravas pensando que era aipim e cozinhou essas mandiocas, né, e acabou a família consumindo. Ela se intoxicou, né, com álcool cianético, e aí acabou que a família foi intoxicada, né? E esses são fatos que são acontecidos, são reais, né, que os produtores devam separar. Agora nós vamos ouvir o depoimento do senhor Djalma aqui, que é relacionado sobre a cultura da mandioca. Ele que a gente vem trabalhando aqui alguns aspectos importantes no manejo do solo, no manejo do plantio, né? E ele está nos acompanhando. Eu gostaria de ver o depoimento dele, o que ele está achando desse trabalho. Pois é. Um trabalho importante é que, no caso, eu trabalho, sou agricultor, trabalho aqui na roça, moro aqui e eu planto nem só mandioca, planto outras coisas, né? E é um prazer que eu tenho em plantar essas coisas, plantar mandioca, morar na roça, tá, né? Uhum. Vocês estão aqui filmando, para mim é um prazer, tá, né? Eu agradeço a vocês, tá? Estar aqui na minha propriedade filmando, tá? E o que eu tenho que falar é isso aí, tá? Seu Djalma, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor achou daquele adubo que a gente jogou ali, o calcário? O que o senhor acha aqui? Como é Bom, que foi? muito O que bom. você achou, na opinião? Eu acho bom, sim. O senhor acha que vai ter alguma resposta, vai ter algum resultado na produção? Até porque
a maniva nascer, a mandioca nascer, tem que ter mais força para ela nascer. Você vê que nós plantamos logo ela nasceu, né? Não demorou para nascer. Quer dizer, é uma coisa que tem resultado, né? Isso lembrando aqui que assim, a gente fez um trabalho aqui há uns vídeos anteriormente, justamente para avaliar essa questão da adubação de solo, né? E aí a gente já pôde observar os resultados desse trabalho, né? A mandioca a maniva que foi plantada, ela rapidamente ela já nasceu, né? Já está na fase de crescimento e que as plantas não tiveram perdas, né? Que estão sendo observadas isso. Não houve perda desse plantio, né? Justamente porque nós estamos dando um incremento de nutrição para esse solo e esse solo, né, está respondendo positivamente. E aí, seu Djalma, que assim, a gente aqui, a tradição ainda, por não ter condições, né? A gente ainda não fez um trabalho de recuperação, mas agora eu acredito que ele deva mudar a forma de trabalho aqui, né? A gente vai mudando aos poucos. Sem falar em nascer a mandioca ter força, foi plantado junto com aquela, ainda não está nascendo, e aquela já nasceu. Quer dizer, tem resultado, né? Isso é um ponto importante que a gente deve levar em consideração aos empreendimentos que nós acompanhamos, né? E fazer com que os produtores lá façam esse mesmo trabalho que nós estamos orientando enquanto assistência técnica, né? Desde já, nós queremos fazer esse trabalho, né, nessas comunidades e dizer que nós estamos aqui à disposição para que os produtores venham tirar dúvida com a gente e que assim coloquem esse trabalho em prática, né, que vai ter um grande resultado para as culturas, tanto para os produtores e os nossos ASRs. A gente espera que eles multipliquem esse trabalho de orientação técnica, né? E aí a gente tende aqui um belo dia de campo para agradecer a todos que estão aqui presentes, né? E botar esse trabalho lá para frente em prática, né? Essas informações cheguem até os agricultores. A gente agradece. Boa tarde. Boa tarde.